Pega a sua Bíblia aí, vamos ler o texto sagrado. Aleluia. Mateus capítulo 25. Rapaz, uma toalha dessa eu levo até para casa, olha isso. Isso aqui a gente toma banho. Eu gosto assim, sem miséria para se enxugar. Isso aqui é bom. Mateus 25, vamos ler o texto. Oh, aleluia. Meu Deus, obrigada, Jesus, pela vida de Kemily. Né? Meu Deus, bendita que vem em nome do Senhor. Eu amo porque Kemily é crente. Ela adora no temor do Senhor, no temor do Senhor. Deus abençoe a vida de Gabriel, seu esposo, que está aqui. Deus abençoe, eu amo demais esse casal, muito obrigada, viu? Agora sim, versículo 1 em diante do capítulo 25, quem achou, diga amém. Amém. Todos vocês estão me ouvindo bem? A minha voz não está assim trepando uma em cima da outra não, tipo a dicção está perfeita, tá? Maravilha, glória a Deus. Então o reino dos céus, segura só um pouquinho. Mas não vai embora não, estamos juntos até o final. Meu Deus, sem vocês eu nem sei. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Preste atenção, eu vou repetir. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem está contando essa parábola, gente? Jesus. Então preste atenção, é Jesus que está falando de que forma ele compara o reino dele para a gente entender. Verso 2. 5 eram insensatas, loucas, e 5 eram prudentes. Só para eu saber que você está prestando atenção. Quantas virgens eram no total? 10. Quantas eram loucas? 5. E quantas eram prudentes? 5. Versículo 3. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quantas dormiram, gente? Isso, todas. Então, as loucas dormiram? E as prudentes também? Sim. As que não tinham azeite dormiram e as que tinham também? Sim. Guarda isso aí, eu vou perguntar de novo. Quantas dormiram? Todas. Quantas dormiram? Todas. Continua aí, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Quantas se levantaram, gente? Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quantas tinham lâmpadas? Fala para você prestar atenção. Tá lendo aí. Tá parecendo aquela prova de múltipla escolha. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco, vermelho ou preto? Qual era a cor do cavalo? A outra está dizendo, todas eu já pensei, todas as alternativas, então ele era branco, vermelho. Quantas dormiram? Todas. Quantas se levantaram? Todas. Quantas tinham lâmpadas? Todas. Todas. Se você falar 5 de novo, eu vou aí, eu ainda estou ouvindo um 5 aqui no meio. Todas, é importante que você entenda isso, todas. Quantas eram virgens? Todas. Ah lá, saiu um 5 ali. Bota isso na tua cabeça. Isso vai fazer diferença para a sua vida toda. Todas essas perguntas que eu fiz, a resposta delas é todas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8. E as insensatas disseram às prudentes, ou seja, as loucas, em outras versões: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora sim, quantas estavam preparadas? Sim. Quantas ficaram de fora? Sim. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos
conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga amém por essa palavra. Antes de sentar, você vai dizer para o vizinho: é para todo mundo. Você está achando que essa palavra é só para não crente, né? Vira de novo para o vizinho e fala: hoje é para todo mundo. Senta dando glória a Deus aí, você que pode. E se eu fosse você, eu já sentava emendando um glória a Deus num misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Não pode mais beber água aqui? Então por que você está me secando? Não me deixa pensar que eu estou interrompendo o culto. Vai glorificando aí. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos conhecem essa passagem? Levante a mão. Quantos já leram ou ouviram alguém falar sobre ela pelo menos uma vez? Levante a mão. A maioria, vou contextualizar bem rápido, porque a maioria já ouviu falar, e quem não ouviu vai entender rapidinho e vai caminhar na mesma página que a gente. Porque nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para despertar-nos. Irmãos, e o processo de despertar em si, ele é desconfortável. Eu quero que você se lembre agora daquele momento dos 5 minutinhos a mais que você deseja. Mas lembre-se, ou pense, para você entender agora, que você está na sua caminha gostosa, vivendo aquele soninho gostoso. Quem pode desfrutar de um ar-condicionado, eu acho que nessa cidade quase que a maioria, porque aqui normalmente é muito quente. E aí você está ali, depois de uma semana de trabalho, um dia complicado, e aquele momento do sono é maravilhoso. Quem tem criança, elas estão dormindo, e você está assim: meu Deus, aleluia. Sabe, está tudo certo, comida já está temperada, só que você tem um compromisso. Você tem um compromisso. E talvez seja um compromisso que você se preparou muito para viver. Então eu vou tentar utilizar aqui alguns exemplos, mas eu quero que você tente me dizer o compromisso mais importante que você não pode perder. Aí vem os exemplos. Pense que você pagou mais de 12 parcelas para o dia do seu casamento. E você não quer perder a festa. Meu Deus do céu, quanto plantão, quanto bico, quanta resenha. Sabe-se lá até empréstimo que foi feito para poder pagar aquela parcela, e o grande dia chegou. Então, meu Deus, eu não quero perder nenhum minuto desse dia. Eu quero fazer valer tudo que eu dei, minha vida, meu tempo, para viver esse dia de realização. Então você sabe que por mais gostoso que esteja o sono, faz parte do processo ali se levantar para aquele dia não sair do cronograma e você não perder o que naquele momento é o dia mais importante da sua vida. Pense agora, você que tem desejo de passar num concurso público, não sei, um concurso federal, eu não sei, mas uma coisa que você estudou muito, mano, você deixou de ir pra festa, pra tudo que é trem, onde tinha comida de graça, tu não ia, tu até emagreceu, o negócio achou que era monjário, não era, era você trancado, estudando, aquela loucura e tal. Chegou o dia da prova. E essa prova vai ser num lugar onde você já conhece o sistema do ônibus, do trem, e você vai se antecipar certamente em relação a tudo, porque você sabe que quando fecha a porta, o Enem, foi ano passado o Enem, não foi? Rapaz, sempre tem aquelas histórias de nego chorando na grade, dizendo: pelo amor de Deus, não entra. Agora tu vê, tô falando de um sistema da terra. Não entra, pode ter estudado 1 ano, 2 anos, 3 anos, ter feito o curso, ter pago o professor particular. Na hora de entrar, pode ter a ciência na mente, seja a física, matemática, a redação, no tema, já está aqui, ó, no escopo, o sermão, pronto na mente. Mas se não entrar no local onde a prova vai ser prestada, não adianta nada. Eles fecham a porta. Quem já viu essa cena da galera chorando na grade? Moço, pelo amor de Deus, moço. Moço, é só 1 minuto. Às vezes são só 15 segundos. Fechou, acabou. Catuca o vizinho e fala: e é na terra, hein? É na terra, é na terra. Então pense como é desconfortável ser despertado no melhor momento de um sono, de um descanso. Mas quando você entende o que está em risco a perder, mano, tu levanta com remela no olho, com bafo na cara. Eu tô mentindo ou tô falando aqui a verdade? Quem nunca se viu passando uma mão molhada no cabelo e saindo igual um sol da Nestlé só para não perder o ônibus? Quem aqui nunca se viu numa situação que ou chegava na hora ou tomava banho? Chegou na hora, ou seja, não tomou banho. Eu me lembro que a última vez que eu vim aqui nessa igreja, eu acho que esse foi o meu caso. Então,
tenta entender aqui. Vale o desconforto. Talvez a maioria aqui seja pai e mãe, mas vamos tentar lembrar aqui quando a gente era filho. Eu não sei se você teve uma mãe, um pai raiz, daquela época que não tinha despertador e negócio de celular, e cada um levantava, não tinha isso não. Era pai na porta aparecendo até batida policial. Ora! Alguém teve um pai, uma mãe, um tio, uma avó assim? Tinha esse negócio não. Ai, deixa dormir mais 5 minutinhos. Quem é aqui da época, e agora me dirijo aqui a maioria dos crentes, escola bíblica dominical? Tinha esse negócio de, é domingo ele estuda, de segunda era levanta. E se não levantasse, irmão, minha mãe puxava, era a coberta, não tinha esse negócio de tadinho, bichinho, era bora. E eu odiava aquele momento. Mas quando eu vejo tudo que foi colhido através daquele desconforto, eu agradeço a Deus todo dia pela minha mãe ter me despertado, ter me sacudido, ter me levantado, ter me incomodado, ter brigado comigo, ter me confrontado. Por quê? Porque o que eu estava para perder, se isso fosse negligenciado, não valeria a pena pelos 5 minutinhos de sono. Assim é o concurso de quem não perdeu. Assim é o casamento de quem conseguiu viver na totalidade esse dia. Assim é a festa celebrada de quem conseguiu sair dela com tudo pago e pôde viver sem a crise de continuar tendo que pagar depois, porque se preparou adequadamente no máximo antes dela chegar. É uma discrepância. Preste atenção nessa palavra porque eu vou repetir ela por mais 3 vezes. É uma discrepância. Vou dizer mais uma vez. É uma discrepância. O que é isso? Meu irmão, é uma loucura. É um avesso. É um contrário. É uma incoerência. Desejar algo com toda a alma e negligenciar com 100% do corpo. É uma incoerência desejar algo com toda a minha capacidade mental e negligenciar 100% na capacitação para realizar aquilo. Queremos o resultado e precisamos da ajuda de Deus. Em que área? No despertamento. O que significa? Deus está dizendo, ei, eu vou te dar graça para fazer tudo que você não dá conta de fazer, mas eu preciso que você aguente o desconforto do despertador. Irmãos, precisamos, em alguns momentos da vida, não é todo dia, não é sempre, mas hoje é um dos dias em que o despertador e o alarme precisa ser ativado bem alto. Oh meu Deus, eu não sei se você tem disposição para isso, mas se você não tiver, o Senhor vai te dar graça e Ele vai te capacitar. Levante a mão direita, você que pode, o mais alto que você puder. Coloque a esquerda na mesma altura, esforce, faça isso. Quando eu disser 3, isso aqui não é teatro não. Isso aqui é a tricotomia do seu ser envolvida na palavra que Deus está nos entregando. Quando eu disser 3, você vai pôr a mão no ombro do vizinho, não é na perna, não é na cabeça, com todo respeito, mas você vai pôr a mão no ombro do vizinho que está ao seu lado. Você vai sacudir ele de tal forma que ele se sinta incomodado. Ai, tá coisando minha escova. Você vai sacudir ela de tal maneira que ele vai pensar, tá amassando a ombreira, eu quero desconforto. Porque se ele não aguenta isso, ele não aguenta essa ministração, e menos ainda a entrada e o caminho estreito. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, este ano é o ano onde eu vou promover, diz o Senhor, os inconvenientes mais maravilhosos da sua vida. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mantenha a mão esticada. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, aonde houver uma mão estendida, cobre ela com uma unção que despedaça jugo, e aonde houver sono da indolência e espírito atuando com preguiça espiritual, para que eu e esta pessoa não consigamos viver um 2026 de realização salvífica, o Senhor vai sacudir nele, nela e em mim tudo aquilo que precisa cair por terra nesta noite. No 3, calma, você vai botar a mão no ombro dele, vai sacudir e vai dizer assim, é o teu ano. 2, prepara, você vai dizer, é o teu ano. E como é que ele vai ser? Maravilhosamente desconfortável para a glória de Deus. 3, arreia a mão no ombro desse crente, sacode até incomodar, sacode até incomodar, vai, sacode, sacode, sacode. Felipe, me sacode aqui que eu preciso também. Sacode, sacode, pode sacudir, sacode, vai incomodar, mas tu vai entrar num novo nível de entendimento, de salvação.
vislumbraremos, nós passaremos por ela. Eu não sou meia salva, você não é meio salvo. Eu não sou quase salva, você não nasceu para ser quase salvo, porque a obra do Calvário foi completa. A obra do Calvário foi completa. Eu vou falar numa linguagem que todo mundo vai entender. A dívida que era impedimento para a nossa entrada não foi parcelada, está quitada. Só não entra quem não quer. Quem quer, levanta a mão e fala para ele: eu quero. Então a pergunta que precisa permear nosso coração nessa noite de despertamento é: eu aguento o desconforto? Agora vamos lá. Seja na área do investimento, ou seja até como recompensa de descanso, vale a pena empregar um pouco de esforço para ter uma eternidade de estabilidade? Sim ou não? Abre a boca, sim ou não? É claro que vale. Vale a pena você descapitalizar? Vou falar de dinheiro que a gente entende, né? Vale a pena você descapitalizar. Suponhamos que você tem uma reserva, anos de trabalho, tentando construir um patrimônio líquido ali, para viver o sonho da maioria, de renda, de juros. Aí você conseguiu um valor que dá hoje para construir uma casa num lugar legal. Quem pensa a curto prazo, descapitaliza e compra. Porque tem medo do desconforto que é empreender, que é investir. Tem nuances. Investir tem nuances. Empreender, pergunta para qualquer empresário, microempreendedor ou grande. Ele tem o dia do sucesso, bateu meta e tal, e tem o dia que ele está de joelho dobrado dizendo: Deus, meu Deus, não foi o Senhor que mandou eu abrir essas portas. Eu estou mentindo? Nuances, desafio. Então quem tem uma visão a curto prazo, faz o quê? Para ali naquele lugar e fica ali. Descapitalizou. Agora, normalmente, pessoas que têm uma visão prolongada de futuro, como é que elas trabalham? Se envolvendo com nuances. O próprio exemplo que eu acabei de dizer: juntou, arrendou, mas ainda é novo. Ou até às vezes, irmãos, o que eu tenho visto de gente aí que já se aposentou e continua trabalhando, continua investindo, continua fazendo negócio. Aí o que os caras fazem? O que as irmãs fazem? Mulher de Provérbios 2, né? 31, né? O texto diz que essa mulher, rapaz, essa mulher é braba. Olha o que o texto diz: ela examina uma propriedade e adquire. Mulher tem caixa. A bicha é bruta, irmão. Acorda cedo, faz lã e linho, governa a sua casa, vai no porto mercantil vender sua mercadoria. Empresária. Bicha bruta. Coração de seu marido confia nela. Essa mulher, ele faz bem não mal todos os dias da sua vida. O que é isso? Não traz prejuízo para casa, só sucesso. Mulher da renda. Você não está pronto para essa conversa? Deixa para outro dia. Aí, e o maridão na cobertura, dando sustento, arrebentando a boca do balão, casal de sucesso. Aí o que a pessoa faz na visão das nuances e dos desafios? Vale a pena sacrificar agora para a gente tentar ter uma estabilidade financeira dentro do padrão de vida que a gente quer ter depois? Se você já chegou no seu padrão de vida, não. Vendeu, comprou, acabou. Vai viver com o restinho que sobrou porque está alimentando a vida que você gostaria de ter. Agora, dificilmente isso acontece em curto espaço de tempo. Então o que você vai fazer? Lembra aquele dinheiro que tu pegou para construir a casa? Ficou tão bonita que tu até quis morar. Mas quem tem a visão do futuro, mal terminou, já bota o anúncio: vende-se. Porque quando comprou estava caído, não reformou. Não é não? Aí vai lá, botou. Aí já começa a fazer as campanhas. Antigamente era: Deus, me ajuda a reformar. Agora é: Deus, me ajuda a vender. Traz o comprador, Senhor, que seja uma bênção. E pererê, daqui a pouco vende. Aí capitaliza de novo. E capitaliza quanto? Muito mais do que antes. Porque agora tem o lucro, né? Do investimento que foi feito. E assim vai sendo feito. Agora vê. Se a gente consegue empreender uma visão de negócio dentro de uma vida curta, temporária nossa, que chega a me dar ansiedade, um nível de consciência do tempo, que depois dos 30 a mais você desenvolve. Porque eu me lembro que eu via minha avó dizendo assim, minha avó, caramba, minha avó velha, cara, com uns 40 anos de idade, eu me lembro. É porque para quem tem 8, tu vê a avó assim, olha que loucura, hoje é o meu caso.
Então eu olhava pra minha avó, porque minha mãe me teve muito cedo. Eu pensava, ela é mó velha, cara, minha avó tá acabada. Mente de criança, né? E eu me lembro que minha avó, quando eu dizia assim, vó, eu não aguento mais estudar. Vó, eu não aguento mais. Pra mim a escola era, meu Deus, nunca acabava. 2 anos eu já casada, formada. Eu acordava assustada assim, ó. Meu Deus, eu terminei o 2º grau. Só eu, mais alguém teve essa crise? Eu tinha essa crise. Meu Deus, eu terminei, de tão brabo que era. Não aguentava mais estudar. Aí eu me lembro da minha avó dizendo assim, quando eu ainda era criança estudando, minha filha, passa muito rápido. Cara, na minha cabeça aquilo não entrava. Que maneira passar rápido. Eu entro naquele laboratório. Eu entrava 1 hora da tarde, saía 6 horas da noite. Eu saía. Como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou conhecer o mundo? E eu me lembro do auge da rebeldia aos 16 anos de idade. Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Eu não sei o que o adolescente pensa que vai acontecer quando ele fizer 18 anos, Kemily. Eu não sei se ele joga no bicho, na loteria, e ele tá achando que vai acertar. Mas na cabeça dele, ele pensa que ele vai ficar rico aos 18 anos. Ou que ele vai sair, vai entregar o currículo e a primeira emprego. Eu não sei. Eu sei que era eu de um lado e minha irmã do outro. Quando eu fizer 18 anos, nós vamos embora dessa casa. Vamos embora daqui. Eu não vou lavar louça nunca mais. Eu não aguento mais lavar banheiro. Aí minha mãe dizia, gente, vocês devem ficar muito ricas quando vocês ficarem de maior, né? Porque as coisas que vocês falam aqui, a gente andava de um lado pro outro. Eu vou ter várias pessoas trabalhando. Eu vou não sei o que lá. Aí minha mãe dizia, tua roupa suja tá no cesto ainda, garota. Tu não lava a meia da tua escola. Deus tá falando, né, irmã? Isso era temporário. Escuta isso aqui que eu não tô falando pra jogar conversa fora, não. Eu tô levando muito a sério. É porque assim como Jesus falou de casamento na época que um povo se casava daquele jeito, eu preciso usar uma linguagem que a gente entende para você compreender a seriedade do tempo. Então minha avó dizia, passa rápido. Eu pensava, não passa rápido. Mano, eu vou fazer 40 anos esse ano. É a primeira vez que eu falo isso e saiu muito pesado. Porque todo mundo acha que é menos, fala a verdade. Não fica quieta não, mexe a cabeça. Me ajuda, cara. E hoje, minha compreensão de tempo é assim, tá acabando, cara. Não, Camila, isso aí não tem nada a ver. Ô, irmão, eu tô falando de estatística. O que tem pra fazer com mais 40? Quem é você dentro do tempo hoje? Você tem a capacidade que tinha? Para muitas coisas você está extremamente à frente, mas para outras você sabe, a vida segue um ritmo, tem coisa que não dá mais tempo. Isso te assusta tanto que você tem medo de completar a frase e quer espiritualizar uma realidade que não pode ser mudada. Que realidade é essa, Camila? Nenhum de nós aqui tem controle sobre o tempo do futuro, mas tem ciência sobre a eternidade. Então a pergunta que de fato deve permear nosso coração nessa noite é: de que maneira eu tenho investido no temporário visando o que é eterno? Não é quanto você tem no Bradesco, não é quanto você tem no Safra, não é quanto você vai construir no Nubank ou sei lá quais são os bancos da terra. A pergunta é: se hoje Cristo viesse buscar a sua igreja, ou se você dormisse e não acordasse, o que você poderia sacar do futuro? O que você esperaria da eternidade? A tua vida é equivalente à vida de alguém que amontoou azeite o suficiente para passar pelas portas. Camila, discordo desta interpretação do texto, porque no céu não se entra por mérito, e é por isso que eu não estou pregando sobre investimento, nem meritocracia. Isso é só para você entender. O que eu preciso entender, Camila? Que só conta lá quem fez a conta aqui. Desperta alguém com carinho do seu lado e fala para essa pessoa: faz as contas. Que contas, Camila, que eu devo fazer? Primeira conta, do tempo. Davi orava, cantava e dizia assim: ensina-me a contar os meus dias. Vamos falar a verdade. Quantas pessoas aqui desenvolveram em algum momento da maioridade uma crise de perceber que não está sabendo viver, que não está sabendo administrar as horas do seu dia?
E ao mesmo tempo você entra em estado de implosão diária, porque você percebe que tem potencial para treinar, para educar filho, para fazer as coisas. E como é que eu percebo isso? Porque vez ou outra você vê alguém sendo bem sucedido numa área que você é fracassado. E quando isso acontece, remonta-se um espelho diante de nós e infelizmente a desgraçada da comparação aparece. E nessa hora a gente se entristece, mas a gente tem que ter um pensamento. Primeiro, ninguém sai do mesmo ponto de partida. O que isso significa? Nunca se compare a ninguém, porque você nunca sabe de que ponto essa pessoa saiu da vida. Contudo, independente de onde ela saiu, aonde nos tornamos inspiração para poder aprender a viver. Nos tornamos inspiração, não por causa de saber de onde saímos, mas de ter certeza de onde queremos. Então, eu estou falando de eternidade. De que maneira você tem investido o seu tempo hoje? Na maioria das vezes, estamos investindo o maior percentual do nosso dia, o maior percentual do nosso tempo em ações materialistas, almáticas, estéticas. Tudo que queremos é esticar tempo. Olha para cá. Você não quer mais dinheiro. E por que você trabalha tanto para ter dinheiro? Porque o que você quer é o que ele pode oferecer. E o que ele pode oferecer? A grosso modo, tempo. Se você tem mais, você não precisaria fazer tanto quanto faz para tê-lo. Porque ele chegaria onde você não chega, pagaria o que o seu trabalho diário não precisaria pagar. Em tese, o sonho de riqueza das pessoas é esse, é ter estabilidade. Então pensamos que podemos controlar o tempo e gastamos toda a nossa vida material correndo atrás de recursos materiais, correndo atrás de coisas pessoais, correndo atrás de coisas de alma. Agora, eu preciso falar isso aqui rasgado, que é para todo mundo entender. Se realização financeira fosse definição de sucesso, o maior índice de suicídio não estaria na classe média alta. E por que ele está lá? Porque enquanto você corre atrás de querer ter o que você tem para se sentir feliz e realizado, você ainda pensa que quando eu tiver aquilo eu vou conseguir. Mas para quem já conseguiu e viu que isso não é definição de sucesso, não tem nem mais para onde escalonar. Então por que essa pessoa para? Por que ela desiste? Porque ela tinha uma visão de futuro, mas o futuro é temporário. É por isso que para aqueles que foram salvos, não basta ter uma visão de futuro. É necessário que nós tenhamos uma visão de eternidade. O nível e o índice de suicídio no nosso meio, cristão, evangélico, conhecedores da palavra, frequentadores de culto, membros de igreja, pastores, liderança religiosa, aumentou vertiginosamente. E não é porque a depressão não é real, eu não sou nenhuma idiota, nenhuma ignorante, não. Não é porque as doenças psicossomáticas não são reais, não é porque os problemas mentais não são uma realidade, mas é porque dentro dessa nossa realidade, usamos a Bíblia, usamos as orações, usamos as nossas reuniões para ampliarem a visão de futuro da nossa vida e não a visão de eternidade da nossa alma. Logo, quando batemos num platô, num teto de realidade, de estabilidade, seja conseguindo o que queremos ou na tristeza de não conseguir o que queremos, vemos que não é o suficiente. E por que não está sendo suficiente? Vem pra cá. Qual é o maior auge do desespero da tua vida? Se hoje, isso aqui é para quem amadureceu. Para quem amadureceu, se você está diante dessa pessoa, e eu sou uma pessoa do futuro, e eu digo assim para você hoje eu posso te dar R$1 milhão. Ou posso retroceder 20 anos na tua vida com a mentalidade que você tem hoje, com a capacidade que você tem hoje. Vou falar grosso modo que é para todo mundo entender. Numa caixinha aqui na mesa tem dinheiro. Numa caixinha aqui na mesa tem carro, casa, roupas, prestígio social, fotos de viagens que você sonhou. Numa caixinha, soluções materiais. E na outra caixinha, tempo. Tipo assim, ó, você tem duas opções. Ou você escolhe isso, ou você escolhe isso. Os dois estão aqui, escolhe um. Imaturos, viagens. Irmão, que garantias de eternidade tem dentro dessa caixa? Nenhum. Que garantias tem dentro dessa caixa de vida? De vida. Imagine que você pega tudo o que você quer, mas daqui a uma semana você vai morrer. Adiantou? Agora, na outra, tem uma coisa que pode ser controlada. O quê? Meu Deus, você já pensou?
Eu não estou falando de Deus dizer assim, ó, vou te acrescentar anos de vida daqui para frente. Não. Eu estou falando se Deus chegasse para você hoje aqui e falasse assim, ó, eu vou te dar a oportunidade de voltar 20 anos atrás. Não para viver a dureza da realidade que talvez você já venceu. Eu vou retroagir seu tempo com tudo que você já superou e com a cabeça que você tem hoje. Quem aqui escolheria o tempo? A maioria de nós. Porque a oportunidade é para todos, mas 5 nunca entram. Isso não é sobre um número, isso é sobre um percentual. Volta para o texto. Quantas eram as virgens? Quantas entraram? Vou falar rasgado. Teologicamente falando, o apontamento aqui é percentual. O que o Senhor está dizendo é metade. Gente, metade é muita coisa. Gente, metade é muita coisa. Se isso fosse venda, não cobre. Se o que você tem de custo é 50% e você só vai ganhar 50% que foi o preço do seu custo, vale a pena ter comprado? Não, porque isso é o que a gente chama de trocar mercadoria, não paga, não tem lucro. O que eu estou querendo dizer? Esse percentual é desastroso. E eu não vim aqui entregar uma palavra mentirosa para você e dizer, vamos arrebanhar, vamos arrebentar a boca do balão. Não, a consciência do texto aqui é salvação. Salvação é individual. Então o que o texto está dizendo é, tenha você a consciência da sua salvação. Por quê? Porque estatisticamente falando, uma parte vai, mas a outra parte não vai. Por quê? Porque escolheu a outra caixa. Escolheu a outra caixa. Trocou a eternidade pelo futuro temporário. Trocou a eternidade por aquilo que podia ser eterno. Olha isso. Por que as loucas são chamadas de loucas se nenhuma era biruta? Por que as loucas são chamadas de loucas se nenhuma é do hospício? As loucas só são consideradas loucas por uma parte, por uma nuance do comportamento. E não é porque elas... Não. As loucas não são birutas. As loucas não têm insanidade mental. Porque acerca disso, a Bíblia diz que nem os loucos, aí sim, errarão o caminho. Essas aqui, a loucura está ligada à insensatez. Insensatez com o que se as 10 são virgens? Completa aí para mim que é para você gravar o contexto desse texto. Quantas são virgens? Elas são? As 10 são? Então as 10 são castas. As 10 estão puras. As 10 aqui, elas são madrinhas de casamento. Elas não são a noiva, elas são as damas de companhia. E dentro desse contexto, elas abrem o caminho, iluminando o caminho para o noivo, não para a noiva. Por isso Jesus faz uso dessa parábola, porque tem tudo a ver com o arrebatamento, com o juízo, com a igreja e etc. Então veja, as 10 são virgens. Eu vou perguntar de novo, quantas são virgens? Todas, as 10 são virgens. O que isso significa? Quando você olha, aparentemente todas estão indo para o mesmo lugar, com a mesma intenção, vestida do mesmo jeito, e todas têm a castidade. O que isso significa? Não são prostitutas, não são mulheres vendidas, não estão na promiscuidade, não amam a luxúria. Eu vou mais além. Eu vou usar a nossa linguagem que é para a gente entender. As 10 tomam santa ceia. As 10 estão atreladas ao rol de membro de uma igreja. As 10 trabalham nos departamentos. As 10 servem. As 10 foram escolhidas. As 10 estão debaixo do contexto do casamento. As 10 estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Olhando para elas, você não diz quem é louca e quem é prudente. Então o que determina a loucura e a imprudência? Duas coisas. A primeira eu já falei. Qual é a primeira? Tempo. 5 delas consideram o fator tempo. Por quê? Porque elas levam o segundo fator, que é o azeite. O azeite só é levado na reserva das 5 que são